é a forma mais rápida de você gerar lucro no seu negócio e ter respiro para poder administrar a sua atividade profissional e poder gerar mais receita depois. Bem-vindos ao Saúde e Finanças, o espaço que ensina o profissional de saúde a superar os problemas financeiros da sua carreira. E o que eu quero dizer com superar problemas financeiros? Olha, pode ser você eliminar o problema, né? Alguns problemas a gente consegue eliminar definitivamente, outros problemas não, porque o problema está sempre aparecendo, sempre nascendo um depois que você acaba com o outro, e a gente não consegue se livrar de todos eles. Problemas vão aparecer sempre, e se você consegue contornar o problema, como se fosse um obstáculo, uma pedra que você passa ao lado dela, você contornou aquele problema, e isso para mim é superar o obstáculo também. Ou seja, em alguns casos o problema continua existindo, mas ele já não te afeta como era antes, de forma significativa, ou seja, você superou o problema também. Isso para mim é superar problema. E por que é superar problemas da carreira do profissional de saúde? Porque aqui nós não vamos lidar com finanças pessoais. Também nós não vamos falar a respeito de investimentos, como a pessoa ficar rica, ficar milionária, nada disso. Nós vamos falar sobre os problemas que estão relacionados à sua atividade profissional. Então, para quem é esse perfil, esse canal, é para o profissional de saúde. E nós vamos aqui, ao longo dos nossos conteúdos, ajudá-los a resolver os problemas financeiros deles. E hoje o nosso assunto é como lucrar, a forma mais rápida de lucrar na área de saúde. Normalmente, as pessoas que atuam, normalmente o profissional liberal, né, que busca uma lucratividade maior, na maioria das vezes ele pensa em ganhar mais dinheiro. Então você tem aí a entrada de dinheiro, a sua receita, e do outro lado você tem os seus gastos, as suas despesas, os seus custos, tudo aquilo que você gasta, e o contraponto disso aqui, um menos o outro, vai ser o seu lucro no final do período, no final do mês, no final do bimestre, do ano, qualquer que seja o seu ciclo. Bem, ganhar e gastar. Ganhar é sempre mais difícil que gastar. Gastar é muito fácil, né? E nós estamos numa sociedade muito consumista, capitalista, e é muito mais fácil você trabalhar nos seus gastos para lucrar mais do que trabalhar na sua receita, nos seus ganhos. Ou seja, gastar menos é sempre mais fácil para gerar lucro do que ganhar mais. Lá na sua atividade como profissional de saúde, você sabe que conseguir um paciente novo, conseguir ter acesso, ter impacto a uma comunidade nova, a novos pacientes te conhecerem, comprarem o seu serviço, é sempre mais difícil do que você continuar vendendo para o mesmo paciente que está ali, que já te conhece, que já confia no seu trabalho. Ou seja, você ampliar o seu mercado consumidor é sempre mais difícil do que manter o seu mercado consumidor e reduzir os seus gastos. Então a forma mais rápida de você lucrar é você trabalhar nos seus gastos. E isso é muito importante, porque independente de quanto você ganha, independente do tamanho da sua receita, se você não gere adequadamente os seus gastos, você vai estar sempre com um lucro mínimo ou negativo.
Tem muita gente que consegue gastar mais do que ganha. Então, para gerenciar gastos, é sempre importante você conhecer a estrutura de gastos para você entender dentro da sua atividade profissional onde é que você pode cortar gastos e melhorar o seu lucro de forma mais rápida e de forma mais inteligente, mais saudável. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender então o que são os gastos. Gastos então é tudo aquilo para onde você aloca o dinheiro e que você não tem uma expectativa de retorno daquilo ali, porque senão seria investimento. Então nós precisamos separar gasto de investimento. Investimento é aquela estrutura que você coloca dinheiro e você espera retornar mais dinheiro. Não é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar em gasto, que é o dinheiro que você põe e a princípio não vai retornar mais dinheiro. Existem dois tipos de gastos dentro da macroeconomia e da sua atividade como profissional de saúde. As despesas e os custos. São dois gastos diferentes que você precisa entender como que eles se apresentam dentro do seu consultório ou dentro da sua atividade como profissional liberal, ou até mesmo se você trabalha como assalariado na área de saúde. Custo está relacionado a você ter alguma coisa que você vai entregar para o seu cliente, no caso, para o seu paciente. Isso é custo. Despesa é aquele gasto que está relacionado para você administrar e vender os seus serviços. Então, existe uma pergunta-chave que você vai fazer para identificar se o gasto que você está considerando é custo ou é despesa. E essa pergunta é: se eu eliminar esse gasto, eu consigo prestar o serviço? Se a resposta é sim, então isso é uma despesa. Se a resposta é não, então trata-se de um custo. Então vamos dar primeiro um exemplo de uma indústria, que é sempre mais fácil a gente entender esses conceitos de gastos no ambiente industrial. Não é o caso do profissional de saúde, nós trabalhamos com serviço, mas vamos começar da indústria, depois eu passo para o serviço. Vamos imaginar uma hamburgueria, uma lanchonete que produz hambúrgueres, produz e vende hambúrgueres. E o dono da hamburgueria está estudando os gastos dele lá, está difícil lucrar, ele precisa lucrar mais rápido, mais fácil, precisa gerar lucro com mais facilidade ali, e ele então está estudando os gastos dele. Ele vê lá que ele gastou um determinado volume de dinheiro no mês com compra de carne para hambúrguer. Será que esse gasto com carne é custo ou é despesa? Então esse dono da hamburgueria vai pensar assim: se eu não comprar carne, se eu cortar esse custo, parar de comprar carne, eu consigo vender hambúrguer? Não, a resposta é não. Significa que o gasto com carne é custo, porque ele vai ter alguma coisa que ele vai entregar para o cliente. Agora, o cardápio que ele mandou fazer, com um layout bacana, mandou imprimir, plastificou e deixa ali em cima do balcão, esse cardápio desgasta, às vezes desaparece, ele tem que fazer outro, então ele teve gastos esse mês com cardápio. Cardápio é custo ou é despesa? Se ele não gastar com cardápio, ainda é possível vender hambúrguer? Sim. Vai ser mais difícil o cliente escolher que tipo de sanduíche que ele quer, mas ele pode ali se comunicar de outra forma com o cliente. Então, o gasto com cardápio é despesa. Então, vamos levar isso agora para a área da saúde. Vamos pegar aqui um profissional fisioterapeuta. Eu estou vendo alguns colegas aqui, tem fisioterapeuta na sala conosco. Então, fisioterapeuta, vamos supor que é um fisioterapeuta respiratório. Trabalha na área da fisioterapia respiratória, tem lá seu consultório e teve uma despesa com um estetoscópio. Precisou comprar um estetoscópio.
Se ele não comprar estetoscópio, ele consegue fazer o atendimento do paciente dele? Não, não consegue. Então, o gasto que ele teve para comprar o estetoscópio é um custo. Agora, como é que o cliente achou ele ali? Como é que o paciente bateu na porta dele e foi fazer a consulta? Ele descobriu esse profissional na internet. Fez uma pesquisa lá e esse fisioterapeuta tem um site. Esse site tem um gasto, ele está armazenado em algum lugar, alguma página, e ele tem custos para ser produzido e tudo mais. Se esse profissional não tivesse o site, ainda seria possível prestar o serviço, o atendimento? Sim, seria. O paciente teria que encontrar esse profissional de outra maneira, mas seria possível. Ou seja, o gasto com o site é uma despesa, é um gasto que o profissional teve para vender o serviço dele. Então, perceba que normalmente os custos estão relacionados à produção do seu serviço. Se você corta custos, você vai ter mais dificuldade de prestar o serviço. Eu poderia atender sem estetoscópio? Não, não poderia. Eu tenho que ter um estetoscópio. Então, quando você estuda a sua planilha de gastos dentro da sua atividade profissional, olhe para as despesas primeiro, porque cortar despesa é muito mais fácil que cortar custo. Se você corta sem saber se é custo ou se é despesa, você acaba cometendo o erro de cortar algum custo e depois não conseguir prestar o serviço. Então, a primeira classificação que você precisa ter dos gastos é esse, para você primeiro atacar as despesas. Entendido isso, nós vamos passar para um segundo nível de análise. E aí você vai procurar, dentro desses gastos, classificá-los em diretos e indiretos. Gastos diretos são aqueles que você consegue mensurar quanto você gasta para cada serviço prestado ao cliente. O gasto indireto, você não consegue saber quanto foi em cada atendimento, em cada paciente que você atendeu. Então vamos voltar naquele exemplo da hamburgueria, que é sempre mais fácil para a gente iniciar o entendimento da separação da classificação do gasto. Lá na hamburgueria, o dono da lanchonete comprou pão. E será que ele sabe quantos pães vão em cada sanduíche? É muito fácil saber, cada sanduíche tem um pão. Então, se ele tem 50 pães no estoque, ele sabe que ele consegue vender 50 sanduíches. Então, o gasto com pão é um gasto direto. Agora, para esquentar a chapa e fazer o sanduíche, ele precisa de gás. Ele comprou o gás, tem lá o botijão, tá ligado lá, esquentando a chapa, e ele não consegue mensurar quanto de gás que ele gasta para cada sanduíche que ele vende. Ele não sabe, porque uma hora é o primeiro cliente que ele vai atender, a chapa está fria, até aquecer aquilo ali, gasta muito gás. Se ele está numa produção constante, o próximo pedido que chegar vai gastar muito pouco gás, porque a chapa já está quente. Ou seja, o gasto com gás é um gasto indireto, porque não se sabe exatamente quanto que se gasta para cada sanduíche prestado. No final do mês, ele vai pegar esse gasto indireto e vai falar assim, olha, eu gastei 10 quilos de gás e vendi 100 sanduíches. Então ele divide 10 quilos por 100, ele sabe quanto de gás que cada sanduíche custou. Mas isso foi um rateio de gasto que ele fez para esse gasto indireto que é o gás. No caso daquele colega fisioterapeuta que tem o consultório dele, que atende o cliente que vai lá da parte respiratória, ele vai precisar de luvas de procedimento para fazer o atendimento dele. Será que ele consegue medir quantas luvas ele vai gastar
em cada consulta? Normalmente sim. Se nada de anormal acontecer, ele vai gastar um par de luvas. Um par de luvas para cada paciente. Se a luva não rasgar, se ele não contaminar a luva inadvertidamente, etc. Então o gasto é um par de luvas por paciente. Agora, ele vai gastar também um papel descartável para cobrir a maca. Normalmente esses papéis são vendidos em rolos, né? Todos vocês aqui que atendem com o consultório, vocês sabem do que eu estou falando. Tem a maca lá, você vai desenrolando o papel, o paciente deita, depois corta e joga fora. Ou seja, não se sabe exatamente quanto de papel que você vai gastar. Muitas vezes você puxou torto lá, rasgou, embolou, tem que puxar um pouco mais. O papel passou no chão, aquele pedaço contaminou, você vai jogar fora, vai puxar mais. Então, para cada atendimento que se faz, eu não sei quanto que eu vou gastar daquele papel. No final do mês, ou no final do rolo, eu vou ver, olha, eu atendi X pacientes com esse rolo aqui, então cada rolo dá para atender em média X pacientes. Ou seja, eu fiz um rateio do gasto que eu tive com o papel para aqueles pacientes. Então, eu vou classificando dessa maneira entre diretos e indiretos, eu vou ter mais facilidade de atacar os gastos indiretos. Porque se eu deixar de comprar luva, eu não consigo atender. Olha, interessante, nós falamos de luva que é necessário para prestar o atendimento, ou seja, luva é um custo, não é uma despesa lá naquela primeira classificação. Então veja só, a luva é um custo direto. O papel é um custo, porque está relacionado ao atendimento, indireto. Então, nós podemos ter aí custos diretos, custos indiretos, despesas diretas e despesas indiretas. E você vai atacar primeiro as despesas antes dos custos e primeiro os gastos indiretos antes dos diretos. Mais fácil para você cortar custo, sobrar mais dinheiro para você e você produzir lucro. Feito isso, você vai passar para o terceiro nível de análise de gastos. Você vai entender se os gastos são fixos ou variáveis. O que é isso? Gasto fixo é aquele que você tem que gastar independente se você atendeu o paciente ou não. Gasto variável é aquele que varia em função do número de atendimentos que você fez. Então, lá na hamburgueria, o dono da lanchonete precisa pagar aluguel daquele espaço lá onde a lanchonete dele funciona. Se tiver um mês que ele não atendeu nenhum cliente, ele não vendeu nenhum hambúrguer, ele tem que pagar aluguel do mesmo jeito. Então, aluguel é um custo fixo, porque a pergunta-chave que você vai fazer para dividir esses gastos entre fixos e variáveis é o seguinte: se eu não vender nenhuma unidade do meu serviço, eu tenho esse gasto? Se a resposta é sim, então esse é um gasto fixo. Se a resposta é não, então esse é um gasto variável. No caso do dono da hamburgueria, se ele não vender nenhum hambúrguer, ele tem que pagar aluguel do mesmo jeito. Então o aluguel é um gasto fixo para ele. Agora, o gasto que ele tem com guardanapos só vai acontecer se ele vender sanduíches. Ou seja, gasto com guardanapo para ele é gasto variável. Quanto mais sanduíche ele vende, mais gasto com guardanapo ele tem. Isso é gasto variável. Aquele fisioterapeuta que está lá no consultório dele, está atendendo os pacientes que estão chegando lá, ele vai ter que pagar energia elétrica. Energia elétrica que precisa lá colocar as coisas dele para funcionar e tudo mais, mesmo que ele não esteja lá dentro, de noite, no fim de semana, no feriado, está gastando energia elétrica, está consumindo.
E se ele não atender nenhum paciente em um mês, ele tem que pagar a energia elétrica do mesmo jeito. Ou seja, o gasto que esse profissional tem com energia elétrica é um gasto fixo. Porque todo mês ele tem, independente se atender ou se não atender. Agora, ele vai ter gastos, por exemplo, com soro fisiológico. Mas ele só vai gastar soro fisiológico se ele atender algum paciente. Quanto mais paciente ele atender, mais soro fisiológico ele vai gastar. Então, gasto com soro fisiológico é gasto variável. Veja, o gasto é fixo ou é variável, não é se o valor é fixo, não. Então, eu falei aqui que a conta de energia elétrica é fixa, mas ela num mês vem um valor, no outro mês vem outro valor, um mês está mais caro, outro mês está mais barato. O valor varia, mas não depende do número de atendimentos. Isso é importante. E veja, ataque primeiro os seus gastos fixos, porque eles não têm uma relação direta com o seu atendimento. Quando você corta gasto variável, você está influenciando na sua produção de serviço, no seu atendimento, nas suas consultas. É muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil cortar gastos variáveis. Então veja só, você conseguindo entender se os seus gastos são custos ou despesas, se são diretos ou indiretos, se são fixos ou variáveis, você vai ter aí custos diretos fixos, custos diretos variáveis, despesas indiretas fixas, despesas diretas variáveis e uma combinação entre essas três categorias. E aí você já sabe que você vai primeiro dar atenção para as despesas, para os gastos indiretos e para os gastos variáveis. É a forma mais rápida de você gerar lucro no seu negócio e ter respiro para poder administrar a sua atividade profissional e poder gerar mais receita depois. Sempre olhe antes os gastos. Depois se preocupe com ganhar mais dinheiro e gerar mais receita. E olha, gasto é igual unha. Ele cresce sozinho. E você tem que ficar olhando para ele o tempo inteiro e cortando regularmente. Porque senão ele te consome, o dinheiro vai embora e você nem sabe por onde ele está desaparecendo. Bem, deixa eu ver o que mais aqui. Então, o que acontece? Nós tivemos hoje algumas perguntas que chegaram quando a gente divulgou o assunto que seria da live, e eu separei algumas 4 perguntinhas aqui para a gente responder. Vamos começar com a Letícia Mitali. Letícia falou assim, olha, eu tenho dificuldades em colocar preço. Como que eu faço? A precificação é uma coisa muito subjetiva, né? Porque preço é simplesmente um valor que você determina para o serviço que você vai prestar. Então, você determinou lá que a sua consulta vai custar 100. Quando você fala isso, quando o seu cliente em potencial, o seu público consumidor enxerga esse preço associado à sua consulta, ele já tem uma expectativa da qualidade do valor que ele vai ter de volta se ele te pagar 100. Então, o preço imediatamente já gera no seu público consumidor uma expectativa de retorno. Vamos dar um exemplo aqui. A gente estava falando aí de sanduíche. Vamos supor que você chega lá naquela hamburgueria e tem no cardápio um sanduíche que custa 10, um sanduíche que custa 20 e um sanduíche que custa 30. Imediatamente na sua cabeça, você vai gerar uma expectativa que se você comprar o sanduíche de 30, você vai receber muito mais qualidade do que se você comprar o sanduíche de 10. E se você conhece outras hamburguerias na região,
e se você sabe o preço das outras hamburguerias, você também vai fazer uma associação. Então você olha o cardápio e vê lá preços 10, 20 e 30. E você fala, puxa vida, ali do lado o preço é 30, 40, 50. A faixa de preços da outra é mais alta que dessa aqui. Por quê? Então você, como consumidor, já vai ter uma expectativa associada a esse preço. Então a primeira coisa que você vai gerar no seu paciente, no seu paciente potencial, aquela pessoa que pergunta quanto que é a sua consulta, primeiro efeito que você vai gerar nele é uma expectativa. Agora, essa expectativa é dele, não é do seu serviço, não é o seu valor que está ali, é a expectativa dele. Porque se você colocou 100, isso aí pode ser o cafezinho, o troco de alguém que está acostumado a jogar R$100 pela janela. Do outro lado, pode ser a alimentação da semana de outra pessoa. Então 100 vale para uma pessoa X e vale para outra pessoa Y. Então, quando você estabelece o preço, você tem que saber quem é o seu público consumidor. Para quem é que você está precificando? Quem que você atende? Quem é o seu paciente? Seu paciente é aquele que tem o plano de saúde mais caro da cidade, com UTI, com assistência odontológica, com UTI aérea, os hospitais mais caros da sua cidade, é esse paciente que você está atendendo? É para esse paciente que você está dizendo que a sua consulta é 100? Ou o seu paciente é aquele que não tem plano de saúde, que depende do SUS, que tem uma dificuldade danada de comprar serviço de saúde? Então, para quem que você está colocando esse preço? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Porque você vai gerar uma expectativa no seu público consumidor. Então, se você gosta de comer bem, você sempre vai querer aquele hambúrguer, aquele sanduíche mais nobre da sua cidade. Ah, mas eu não tenho condições de comprar aquele, eu vou ter que comprar esse aqui. Acontece isso. Então a pessoa, por mais que ela valorize o seu trabalho, ela pode ser que ela não tenha condições. Fala, olha, ok, sua consulta é 100, tudo bem, mas eu até gostaria, mas infelizmente eu não tenho como. Então a primeira coisa que você tem que pensar é para quem que você está vendendo. A segunda coisa que você precisa pensar é, quanto custa para mim prestar essa consulta? Porque se você gasta 100 para prestar a consulta e cobra 100, você não está ganhando nada. Você não tem remuneração pelo seu tempo ali de trabalho. Então, você precisa entender tudo que você tem de gasto de aluguel, de energia elétrica, do site que você criou, as luvas de procedimento que você gastou, soro fisiológico, o estetoscópio que você comprou, tudo aquilo que está envolvido na sua atuação profissional tem que ser contabilizado, porque são gastos que você tem para prestar o serviço. E você não pode cobrar menos do que aquilo que você gasta. Agora, não pode cobrar menos é algo que nós precisamos pensar também. Porque, veja só, a distribuidora de energia elétrica da cidade onde você mora, ela tem o monopólio de distribuição elétrica aí. Eu estou em Belo Horizonte. Aqui, quem distribui energia elétrica, essa luz que está acesa aqui, é a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. Bom, se ela me fala que o preço saiu de 50 para 70, eu tenho a opção de não pagar e ficar sem luz. Porque eu não consigo comprar energia elétrica de outra pessoa, de outra empresa. Porque a CEMIG tem um monopólio. Então ela estabelece o preço que ela quiser, lógico, dentro dos limites que o governo impõe, com a ANEEL e tudo mais.
Mas num mercado monopolista, a pessoa ou a empresa, a pessoa jurídica pode estabelecer o preço que ela bem entende, entre aspas. No caso do profissional de saúde, não é assim que acontece. Então muita gente ensina assim, você vai pegar tudo que você gasta para prestar o serviço, vai determinar quanto que você tem de margem de lucro, então ali o gasto que você teve mais a margem de lucro é o preço que você vai colocar, é isso e acabou. Só que isso é conceito da década de 60, dos livros de economia que vieram lá dos Estados Unidos, porque era uma época em que não tinha muita competição no mercado. Hoje as coisas não são assim mais. Porque se você gasta 100 para estar ali prestando a sua consulta e quer ganhar 20%, você coloca mais R$20, então sua consulta vai custar 120, consequentemente você está se posicionando no mercado com uma consulta de 120. Você vai criar expectativas no seu público consumidor. Alguns podem pagar, outros não. Para quem que você está vendendo? Então, o que acontece hoje em dia? Você tem os seus gastos, mais o seu lucro, e você pretende vender por esse preço. Aí, você precisa ver, é viável eu vender por esse preço? O meu público consumidor consegue me pagar isso? Eu estou posicionado com os meus concorrentes adequadamente? Porque se você cobra 120 e todo mundo que atende a mesma clientela que você cobra 80, você está morto nesse mercado, você não vai conseguir vender. Então o que você tem que fazer? Se vira para baixar o seu custo, porque o preço é estabelecido pelo consumidor, pelo cliente. Nós não estamos num mercado monopolista. A pessoa que não consegue comprar de você ou que opta por não comprar a sua consulta, ela tem muitas outras opções por aí. Então, você precisa ser competitivo. Isso não é ensinado na faculdade. O profissional de saúde não aprende isso na faculdade. Na faculdade a gente aprende a doença, saúde, o que é, como tratar, como curar mais rápido determinado problema do paciente. E a gente passa lá 5 anos, 6 anos estudando isso, e depois a gente cai num mercado que precisa lidar com dinheiro, que a gente precisa concorrer, que a gente precisa saber ganhar e gastar dinheiro, e a gente nunca aprendeu isso. Então, não vai nessa história de que pega o seu custo, aumenta a sua margem e aquele é o seu preço. Não é. Aquilo é uma possibilidade. Você tem que ver se aquilo é factível. Porque hoje, ou você coloca os seus custos dentro da realidade, ou você está fora do mercado. Ok? Então, precificação é assim que se faz. A Deinha HJC pergunta, o que eu devo fazer com o lucro que eu ganho? Olha, Deinha, isso é um negócio muito sério, porque a maioria dos profissionais de saúde, primeiro, não sabem quanto tem de lucro. Não sabem, porque é uma confusão, eles não entendem o que uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional. A primeira coisa que você precisa fazer para entender o que vai fazer com o seu lucro é isso. Separa todos os gastos que você tem como pessoa física daqueles gastos que você tem como profissional. O profissional vai ganhar dinheiro para alimentar os gastos da pessoa física. Então é como se aqui você tivesse uma loja, uma indústria que vai produzir riqueza para esse aqui, que é pessoal e que não trabalha, ele só gasta, o pessoal só gasta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa divisão. Do lado de cá está o pessoal, do lado de cá está o profissional. Então vamos estudar só o profissional. Aí você precisa entender tudo que você gasta, tudo que você ganha, como é a relação de alocação de dinheiro que você tem ali, como será o próximo ciclo. Então vamos supor que o seu ciclo é mensal. Ganhei ali
R$4.000 nesse mês. Então você tem que entender, desses 4.000, quanto eram gastos? Vamos supor que eram 1.000. 1.000 foi gasto. Então sobrou 3.000. 3.000 é o lucro do profissional. Você não pode simplesmente pegar 3.000 do profissional e passar para cá para o pessoal. O pessoal não pode consumir esses 3.000. Porque aqui, lembre-se, é uma indústria que precisa de dinheiro. Você vai precisar comprar luva estéreo. Você vai precisar comprar um novo jaleco, porque o seu já está todo estragado. Você vai gastar combustível para ir atender o seu paciente. Você vai ter gastos aqui na sua vida profissional. E esses gastos vão consumir uma parte desses 3. Se você tem uma projeção do seu próximo ciclo, então no mês que vem, tudo indica que eu vou ganhar mais 4, mas vou gastar 1.000 de novo. Então você pega esses 3.000 e você já separa 1.000, que são os gastos do mês que vem. Tem 2.000. Agora o que eu faço com esses 2.000? Entrego para o pessoal? Calma. O que você vai fazer com a sua vida profissional? Ela vai se manter desse jeito para sempre? Ou você quer progredir? Você quer fazer um curso? Você quer fazer uma especialização a mais? Você quer expandir o seu consultório? Ele está pequeno, está num lugar inadequado, você quer ir para um lugar mais bacana, onde você vai ter acesso a mais pacientes? Ou seja, você vai ter que investir no futuro? Quem sabe daqui a 6 meses você consegue mover o seu consultório para uma outra região? Você só vai conseguir fazer isso se você pegar uma parte desses 2 aqui e investir no seu próprio negócio profissional do lado de cá.